A Venezuela tem enfrentado uma crise política e econômica profunda nas últimas décadas, marcada por um regime autoritário e por uma luta intensa pela democracia. Desde o início dos anos de 1999 até 2013, a ditadura na Venezuela se consolidou sob a liderança de Hugo Chávez e, posteriormente, seu sucessor, Nicolás Maduro. A concentração de poder, a repressão à oposição e a violação dos direitos humanos têm sido características predominantes deste regime. A eleição na Venezuela tem sido um campo de disputa complexo e conturbado. O governo de Maduro tem sido acusado de manipular os processos eleitorais para garantir a permanência no poder, desconsiderando as normas democráticas e limitando a competição política. A oposição e a comunidade internacional frequentemente questionam a legitimidade das eleições, alegando fraude e falta de transparência. Essa situação tem exacerbado a crise humanitária e política no país, com milhões de venezuelanos enfrentando dificuldades extremas e buscando uma saída para a crise que afeta a nação. E é óbvio dizer que um ditador não fica no poder sozinho, para isso precisa de aliados para ajudá-los a se manter no poder, e uma vez no poder, o poder parece ser perpétuo. Mas será que em algum momento da história a Venezuela vai conseguir acabar com as opressões? Será que Maduro sofrerá alguma traição de seus aliados em algum período? É isso que eu te conto nesse vídeo. A Venezuela, uma nação rica em recursos naturais, principalmente o petróleo, e com um potencial imenso, está mergulhada em uma crise devastadora que reflete o colapso de suas instituições democráticas e o impacto destrutivo de governos autoritários. A corrupção endêmica, a manipulação sistemática das eleições, faz com que os resultados divulgados pelo CNE, que é o órgão responsável por garantir a transparência dos processos eleitorais da Venezuela, não nos faz ter uma confiança plena nas eleições. Sem falar na crescente miséria do povo venezuelano que revela um quadro sombrio e alarmante da situação atual. O processo eleitoral na Venezuela tem sido alvo de severas críticas e acusações de fraude. Sob o regime de Nicolás Maduro, as eleições são frequentemente marcadas por irregularidades que comprometem sua integridade. O controle autoritário sobre o sistema eleitoral e a repressão à oposição política resultam em um ambiente onde a transparência e a justiça são meras ilusões. A manipulação dos resultados eleitorais e a restrição do direito de voto contribuem para a perpetuação de um governo cuja legitimidade é amplamente questionada, uma vez que não existe democracia em uma ditadura. Será que dá para confiar em um dado que é gerado pelo próprio governo que controla o sistema? Protestos têm sido realizados na Venezuela. O que temos visto é uma nação indo às ruas, lutando para conquistar a dignidade do povo venezuelano, tentando se livrar de uma vez por todas da corja que está corroendo uma nação. Enquanto a classe política desfruta de privilégios e benefícios, a maioria da população venezuelana vive em condições de extrema miséria. A crise econômica, acentuada por políticas desastrosas e o colapso das instituições, provocou uma escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos. A hiperinflação e o desemprego elevados têm devastado a qualidade de vida dos venezuelanos, forçando milhões a abandonar o país em busca de uma vida melhor. Mas como um país tão rico em petróleo, vivendo em constante crescimento, conseguiu quebrar e viver em uma situação quase irreversível? Seis anos depois de tentar tomar o governo da Venezuela à força, o tenente-coronel Hugo Chávez chega ao poder com ampla maioria dos votos dos venezuelanos. As projeções da boca de urna indicam que Chávez pode ter conquistado entre 56% e 60% dos votos. Ironicamente, é a vitória mais arrasadora em 40 anos de democracia no país. Hugo Chávez, uma figura central na política venezuelana contemporânea, ascendeu ao poder através de uma trajetória marcada por eventos turbulentos e controversos. Sua carreira militar inicial o levou a fundar o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, MBR-200, um grupo que buscava reformas sociais e políticas radicais na Venezuela. Em 1992, Chávez liderou uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Carlos Andrés Pérez, que resultou em fracasso e sua prisão. No entanto, sua imagem como defensor dos desfavorecidos cresceu durante esse período, alimentando um culto à sua personalidade que se intensificaria ao longo dos anos. Após sua libertação, Chávez canalizou sua popularidade crescente para a arena política, fundando o movimento político Movimento Quinta República, MVR, e sendo eleito presidente. Seu governo inicialmente promoveu políticas sociais voltadas para os pobres, financiadas pela riqueza petrolífera do país. No entanto, ao longo dos anos, seu governo se tornou cada vez mais autoritário,
consolidando o poder através de reformas constitucionais que ampliaram seu mandato e enfraqueceram as instituições democráticas. O culto à sua personalidade e a centralização do poder minaram os princípios democráticos na Venezuela, levando a críticas internacionais por abusos de direitos humanos e um limite da liberdade de imprensa. Além disso, a economia venezuelana, excessivamente dependente do petróleo e mal administrada pelo governo, entrou em colapso durante seu mandato e após sua morte em 2013. Assim, o legado de Hugo Chávez é complexo e controverso, há sempre mais de uma narrativa. A morte de Hugo Chávez em 2013 abriu caminho para a ascensão de Nicolás Maduro ao poder na Venezuela, sendo eleito presidente em eleições controversas no mesmo ano. Enfrentou a crise que já se iniciará durante o governo de Hugo Chávez. Antes de entrar na política, Maduro trabalhou como motorista de ônibus e posteriormente como sindicalista. Sua lealdade a Chávez o levou a ocupar importantes cargos no governo, incluindo de vice-presidente e ministro das Relações Exteriores. Seu governo continuou a política autoritária de seu antecessor, reprimindo a oposição política, controlando a mídia e manipulando eleições para manter seu poder. Enfrentou uma economia já debilitada pela má gestão econômica e dependência excessiva do petróleo. Maduro se apresentava como um defensor dos mais vulneráveis, prometendo continuar as políticas sociais de Chávez, mas sua administração foi marcada por corrupção, má administração econômica e decisões que exacerbaram a crise financeira. A inflação disparou, a moeda perdeu seu valor e a escassez de alimentos e medicamentos se intensificou, levando a uma grave crise humanitária e ao êxodo em massa de venezuelanos em busca de melhores condições de vida. E a principal fonte de renda da Venezuela era o petróleo, que viveu momentos difíceis, onde sua produção foi reduzida dramaticamente. Sua gestão tem sido caracterizada por uma concentração crescente de poder nas mãos do Estado, em detrimento das liberdades civis e dos princípios democráticos. A corrupção na Venezuela não é apenas um problema isolado, é um vírus que infectou todos os níveis do governo. A oposição política na Venezuela enfrenta uma série de desafios e constantes ameaças sob o regime de Nicolás Maduro. A repressão e perseguição é frequente na vida daqueles que ousam ir contra Maduro. Muitos dos líderes que se posicionam contra temem por suas vidas. Maduro já disse que, se for preciso, colocaria seus opositores em prisão máxima. Porém, essa não é a primeira vez que Maduro tenta manipular as eleições, ou simplesmente não aceita o resultado. O ex-autoproclamado presidente interino Juan Guaidó está exilado nos Estados Unidos, devido às fortes ameaças de Nicolás Maduro. Essa medida foi tomada para não perder a vida e agora, Edmundo González e Maria Corina Machado tentam impedir uma grande desordem da Venezuela. Juntos eles têm se tornado uma grande oposição ao governo de Maduro. Vale a pena ressaltar que Maria Corina foi impedida de se candidatar à presidência da Venezuela. E é importante darmos ênfase que Maduro já criou uma lei para fazer um controle de armas na Venezuela, ou seja, o responsável pelo controle de armas na Venezuela é o governo. Tal medida foi tomada pois precisava acabar com a violência na Venezuela. Então foi organizado pelo governo uma entrega voluntária. Como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Até a gravação desse vídeo, o Brasil enfrenta críticas da Espanha e dos países da América do Sul por sua falta de comprometimento em defender a democracia na Venezuela, especialmente sob o governo atual. Esta inação é vista como uma forma de covardia política, caracterizada pela relutância em adotar uma posição firme contra o regime autoritário de Nicolás Maduro. A ausência de uma postura diplomática assertiva tem sido interpretada como uma falha em apoiar os princípios democráticos na região, apesar dos apelos internacionais e da crise humanitária em curso na Venezuela. Ainda que Edmundo González e seus apoiadores insistam em dizer que há fraude nas eleições, a Venezuela ainda vive momentos de incertezas. Porém, Edmundo González tem usado sua voz e suas ações para representar uma resistência significativa dentro do país e internacionalmente, destacando os desafios persistentes enfrentados pelos venezuelanos que buscam um processo eleitoral justo e legítimo. Alguns países já reconheceram a vitória de Edmundo González, mas para outros países como China e Rússia, eles têm total convicção que Maduro foi eleito pela votação popular, mas pensando no bem para a Venezuela.
É preciso encontrar um caminho de recuperação e esperança. É fundamental que haja uma restauração da democracia genuína, com eleições transparentes e instituições robustas capazes de combater a corrupção e promover o bem-estar da população. Só assim será possível transformar a crise em uma oportunidade para reconstruir a nação sobre os pilares da justiça, da equidade e do respeito aos direitos humanos. Mas infelizmente, o que está prestes para acontecer é uma guerra civil, um grande mar de sangue, e muitas lágrimas ainda estão para rolar. Mas comente aqui abaixo qual é a sua opinião sobre a situação atual da Venezuela.